Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, mais uma vez na Vila das Lajes, no ano 2026. Ainda estive a cantar o fado, mas estou como tivesse fiado mal da garganta. Hoje na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho, estamos na época das doenças, que é mudança de temperatura, de estação e o porquê isso acontece. Mas antes de tudo, é aquele comentário que as pessoas dizem muitas vezes que é uma criticazinha a tudo e um pouco de tudo. Mas é verdade. Adoecemos o porquê, já falamos várias vezes, e hoje, mais do que nunca, cada dia, no lugar da gente melhorar mais a nossa saúde, o nosso conhecimento, ele está a ser bloqueado, escondido e cada vez mais doenças. E as doenças que estão a atingir são doenças fatais, que é a morte. A gente um dia vamos ter que enfrentá-la, mas podemos enfrentá-las diferente. Estamos cada vez mais doentes porque algo se esconde por trás. Há interesses, há manipulações, há lavagem de cerebrais. Tudo isso, os meios de comunicação deixa passar. Quando a gente toca a falar a verdade e a dar um pouco de esclarecimento, nos bloqueiam. Mas o que é engraçado no meio disto tudo é que as pessoas têm tendência sempre a dizer a indústria farmacêutica, bem, sim, a indústria farmacêutica é o senhor poderoso, não é? Ela é que manda no mundo. Ela é que dita o que se deve e não fazer. Mas há outras formas também de trabalhar com a seriedade, com a honestidade, na área científica, das pesquisas, doenças, como outros laboratórios, outras pesquisas, outras universidades particulares que não têm nada a ver com a indústria farmacêutica. Eles sabem o que é que se passa, tentam pôr cá fora, mas o poder maior é como o peixe, como sempre mais pequeno. Isso acontece porque há um interesse grande nestas áreas da verdade não ser dita, porque se for dita é a mesma coisa que a gente mata a galinha de ovos de ouro e a riqueza deixa de entrar para eles. Porque no fundo a gente temos aqui a servir a uma dúzia de cada país, que dentro dessa dúzia de cada país, que são bem beneficiados, há um núcleo podre, mas mesmo com toda a podridão, consegue nos governar, manipular, nos enganar e vivemos nessa mentira dia após dia. Depois deste foco em que se focou, vamos entrar na área que é a área da gripe. A gripe vem quando as pessoas dizem não, eu fui ao médico, fizemos análise, está tudo operacional. Será mesmo verdade que está tudo bem que a pessoa, e se a gripe aparece nessa pessoa e até leva à cama, etc., é porque isto estava bem. Há algo de errado. Mesmo com análises, mesmo com testes, com tudo, se tiver o organismo tiver sã, tudo nas devidas condições, ele tem para a obrigação de bloquear qualquer intruso que apareça ou não. Mas a gripe não é um intruso. Começamos por aí, está tudo mal definido e está tudo errado. Primeiro que tudo, olá a todos, saudações, é um gosto de estar convosco mais uma vez. Como vocês já devem perceber, eu devo ser conhecido pelo Dr. Chalupa, porque sou completamente ao contrário da visão comum. Mas se calhar o mundo anda mesmo ao contrário do que aquilo que devia de andar. E se calhar eu sou um dos poucos únicos que são capazes de andar no sentido correto, que parecerá a vós todos o sentido errado. Mas é o seguinte que eu vou contar. A gripe, contrariamente a tudo o que se diz e que se fala, não é uma doença. É um estado natural do organismo poder fazer a sua reciclagem ou reprogramação de anticorpos de defesa nas suas defesas naturais. A gripe é exatamente a forma como isso vem para
exatamente resolver. A gripe é muito má? Não, não é muito má. O que é mau e faz com que ela seja má é a forma como procuram tratá-la. A gripe, para ser tratada, ou seja, a gripe não deve de ser combatida, deve ser facilitada. E deve ser facilitada porque não devemos ir contra ela, devemos ajudá-la a fazer o trabalho que vai fazer. As doenças têm todas elas, uma dinâmica cuja finalidade é levar o corpo a reagir e avançar para a cura. Todas as doenças têm esse fim. A forma como elas surgem. Todas elas têm um vírus muito grave. O vírus do medo, em primeiro lugar, que esse é o que despoleta todas e mais algumas. O vírus da ignorância, que é a ignorância que a maior parte das pessoas têm de como ter o seu corpo em condições para poder ter saúde. A ignorância de como o expor a fatores curativos, que é, por exemplo, apanhar bastante sol na pele durante os tempos em que o sol brilha, durante o verão e a primavera, nos dias de sol apanhar bastante sol, e mesmo no inverno expor partes do corpo ao sol, porque isso é a fonte natural de vitamina D, aquela que vem do sol e se fixa na pele, e é essa que dá toda a necessária força vital ao corpo para estar saudável e se defender. Mas a vitamina D, D3, tem que ser tomada com a K2. Sim, eventualmente terá ou não. Porque a fonte natural de vitamina D é o sol e não vem com a K2 associada. É ou não é? É verdade. Portanto, há também um certo mito que a K2 vai ajudar à absorção da D3. Não é pela absorção à D3 que tomamos a K2. A K2 é uma vitamina que facilita a maior fluidez do sangue. Dirão uns, mas não, ela favorece a coagulação. A K2 é uma vitamina que, contrariamente à K1, que favorece a coagulação, favorece a fluidez. Faz outra coisa. Vai remover as placas de cálcio que estão depositadas na íntima das artérias e, precisamente, naqueles depósitos de gordura que lá estão colados, vai retirar essas calcificações dos ateromas e vai remover isso e tirar esse cálcio, movendo-o para se fixar nos ossos. É como um carro de lixo, faz a limpeza. Exatamente. Portanto, a K2 é importante e faculta o trabalho da D3, porque a D3, entre outras coisas, favorece a fixação do cálcio. Porque é que se dá K2 com a D3? Quando se toma esse suplemento? Para que não favoreça a fixação do cálcio onde ele não deve ser fixado. Então, a K2 vai servir de agente de verificação e correção. É só nisso.
não é porque a D3 precisa de K2 para ser absorvida. É preciso esclarecer este mito. Mas a K2 só tem que ser tem que ser K7, tem que ser MK7. Não tem que ser MK7. Isso é uma comercialização de vitamina D3 suplementada com K2 MK7. Mas isso é uma das apresentações. Pode-se tomar a D3 sozinha ou complementada à parte, ao mesmo tempo tomando a K2 à parte de 100. Portanto, há forma de fazer isso. Agora, as gripes, as terríveis gripes, tem o vírus. Ora, o único vírus que eu conheço mais interessante é o Vira do Minho, o Vira da Nazaré, porque o vírus é um bocado utópico. O que é um vírus? Um vírus é uma partícula de coisa nenhuma que faz coisa alguma. Ou seja, é uma partícula inerte dentro do corpo. Secreção é expulso, é uma exclusão que a célula faz de dentro para fora, e não é o vírus que entra dentro da célula, como dizem, não, é o contrário, a célula manda o vírus fora, porque o vírus é um exossoma celular, ou seja, a célula, para se reparar, faz cortes no seu DNA ou no seu RNA, e essa partícula é envolvida num conjunto de substância que é um aminoácido, portanto, ela envolve aquilo numa proteína, num processo proteico, e encapsula-o e joga-o fora. Expulsa-o de si. Mas a célula rebentou por muitos vírus que a atacaram. Não, se calhar ela era muito danificada, já de si, e rebentou porque já não aguentava mais. Estaria com muitos vírus, estava a tentar mandar fora e não conseguiu. Rebentou. Não foi o vírus que a atacou, foi ela que não aguentou o processo que tinha. Agora, o que é que isto tem a ver com a gripe? Coisa nenhuma. Nada. Portanto, de acordo com a tónica de que o vírus, a cepa viral, traz esta gripe, desta forma. Sim, senhor, aquele vírus está ligado àquela gripe, mas não foi o vírus que deu a gripe, mas foi a gripe que deu o vírus. Porque é precisamente esse estado de inflamação e infecção que a célula local teve, e normalmente a gripe ataca normalmente as células mucosas, as células mais superficiais, e depois é que vai, se é necessário, vai afundando nas placas em termos de estrutura do tecido. Portanto, vem nos mais superficiais, tanto que assim, primeiro aspecto da gripe é o inchaço da zona em que se fixa como inflamação. Primeiro dá o estado inflamatório. E o estado inflamatório promove a remoção, a fabricação de mucos. Começa o muco a formar-se e começa a haver um inchaço do tecido linfático. É por isso que na gripe o nariz começa a ficar congestionado,
fica o nariz tapado, porque os adenoides, quem os tem, incham, são células, são órgãos com células de defesa, órgãos linfocitários, portanto a parte linfática, e precisamente defendem. O muco começa a surgir o pingo, vem o muco para a garganta, começa a ficar a garganta irritada, os espirros de reação, todo o processo, e começa depois os sintomas de frio, os sintomas febris, com dor ou sem dor de cabeça, dependendo. Se a pessoa for uma pessoa com processo de sinusite, é mais natural que tenha mais dor de cabeça e dor ocular e tudo isso, mas isso já é uma comorbosidade que já existia antes da gripe vir e a gripe somente acentua. E vem depois para a parte brônquica. Toda a gripe vai criar ação brônquica, podendo evoluir para bronquite, quase sempre é bronquite, porque aquela parte da tosse com expectoração já é uma reação, e podendo, em casos de pessoas mais debilitadas, transformar-se em pneumonia. É grave? É nos mais debilitados. Os mais debilitados que já tinham situações de comorbosidade, pode ser grave. A infecção gripal. Normalmente ela vem para reciclar toda a parte das defesas. Deve a gripe ser tratada com antibióticos? Inicialmente, não. Não deve. Inicialmente, não. Devemos usar antibióticos na gripe? Se possível, não. Porquê não? Porque a gripe veio para ativar as defesas. E o antibiótico é antibios, antivida. Então, toda aquela vida microbiana que é necessária ao chamado microbioma, que é toda a estrutura microvivente que está dentro de nós, que precisa ser remodelada, renovada, e que a gripe vem dar essa hipótese, nós vamos anular isso com a terapia antibiótica. Além de que vamos irritar outras mucosas sensíveis, como eventualmente as do aparelho gástrico, em que o estômago pode ficar irritado com o antibiótico e pode, quase sempre faz, não pode, faz, uma destruição bacteriana e bacilar a nível do intestino, aonde é necessário que essas bactérias e bacilos estejam presentes, porque são a chamada flora saprófita, ou flora do lugar, que ajuda à própria defesa e vida e bom funcionamento do organismo. Por outro lado, uma vez que o antibiótico atua no intestino de forma destrutiva, destrói o segundo cérebro do corpo. Porque o intestino tem realmente um segundo cérebro, que é um cérebro entérico, em que existe aí, realmente existem também neurónios que são ativados e que são importantes para o bom funcionamento do organismo
e também para o bom funcionamento cerebral. Se a gente destruir a flora intestinal, condenamos a pessoa a poder ter demência. Tudo está ligado no nosso corpo. Nada existe por acaso, a mais ou por erro. Quando falou do sol, era um mito, porque no nosso tempo, eu lembro-me, você tem que fugir do sol porque causa câncer. É mentira. Você tem que fugir do sol por trás de mil e uma coisa. Ora bem, foi atestado antes, muito antes do Covid-19, na Inglaterra, na Marinha, os marinheiros que estavam cá fora, nos barcos, e sem ser os marinheiros, os pescadores, principalmente, muitos em tronco nu, apanhavam o sol desde de manhã até à noite, os carteiros na rua. Esses não tinham câncer de pele e estavam saudáveis. Aqueles que estavam à luz das lâmpadas fluorescentes e não só, ou que estavam à sombra, esses sim, esses tinham tanto câncer de pele como outros cânceres. Quando eu falei do Covid-19, nos países onde há mais riqueza de sol e as pessoas apanharam mais sol, que tinham a vitamina D, porque a vitamina D3, aquela que o sol fornece, é muito superior aos nossos suplementos. O nosso suplemento já é um suplemento. Agora, já é para suplementar. Agora, aquela vitamina, e deve apanhar entre 15 a 20 minutos da parte da manhã ou da parte da tarde. Não aconselho ao meio-dia, por causa dos raios infravermelhos, que é mais pior atacar. Se bem que, às vezes, a melhor forma, a maior recepção é precisamente na hora do meio-dia, quando ela se fixa mais. Porém, de manhã, entre as 8 e as 10 da manhã... E à tarde, aos segundos... E na zona entre as 4, 5 da tarde, quer dizer, agora aqui no inverno, não, porque aqui já começa a cair a noite a essa hora, um bocadinho mais cedo. E para as pessoas de pele mais branca... Isso. Mas também as pessoas com pele mais branca têm que se expor um bocadinho menos tempo e mais vezes para poderem obter o resultado, porque as peles brancas são mais sensíveis. Tem falta de melanina. É isso, e é por essa razão que a gente vê, quando é que há mais mortes? É após o verão. A partir do verão acaba mais doenças, mais mortes. Porquê? Porque a vitamina D3 é a tal vacina que é contra todas as doenças. Que a gente o sol é perigoso. É perigoso porque há interesses em que as pessoas não adquiram a defesa natural que a vida tem. É assim. Reparem numa coisa. Para todos os animais e plantas, a natureza é benéfica. O único ser que acha que a natureza é hostil é o homem. Agora vejam. As populações que vivem em zonas naturais isoladas e que são ditas e chamadas de selvagens. Selvagens porque viviam nas selvas, diríamos antes assim, e não por outros motivos. Essas populações são sempre as mais saudáveis, as que mais vivem em comunhão com a natureza. Não são civilizadas. Mentira. Têm a sua civilização, que são os seus conhecimentos, a transmissão deles por via oral e a vivência deles na prática. Que não seja igual à forma que a gente faz,
tudo bem, nada tem que ser igual, tudo beneficia pela diversidade. Por isso, nós devemos respeitar a natureza e ela é a nossa mãe e diretora. Quando eu falei do Covid, não acabei. Na época, já em 2020, o estudo foi feito, mas é tal coisa. Quando a verdade vem à de cima, ela não é publicada nos meios televisivos, nos meios jornalísticos, na rádio, calam-se. Porquê? Porque quando fizeram esse teste, estas análises e verificaram um grupo de pessoas que tinha vitamina D3 a 20%, morriam. Normalmente 20, 30% dessas pessoas iam embora. Com essa tal dito gripe que era o Covid-19. Mas quem tinha 30, 80% estava operacional. Quem tinha 50% praticamente nem sequer se apercebeu que o Covid tinha passado. E quem tinha acima de 50 nem sequer por sombras sentiu o efeito do Covid. Então é sinal que a vitamina D3 é mais importante que essa tal vacina que se espalhou a nível mundial, que era tão famosa e tão boa, que um dos lotes foi retirado. A censura pode-nos bloquear, porque não é a primeira vez que a gente fala a verdade. Cuidado. E temos que ter esse cuidado, porque a mentira prevalece como verdade e a verdade é questionada. Se o vídeo passar, já ficam sabendo, entre vacina e Covid, e entre vacina e a vitamina D3, há uma diferença da verdade e da mentira. Mas, voltando, porque é que tudo é publicitado, e uma publicidade feita para enganar as pessoas. Quando os estudos científicos fora de certa e determinada indústria vêm também mostrar a verdade, ela não é exposta ao público porque há interesses por trás em bloquear essa mesma verdade. Os estudos científicos hoje em dia seguem sempre uma linha e essa linha é imposta pelo meio oficial. Tudo o que for fora disso é visto, é observado e muitas vezes é retirado. Então, o que eu quero chegar à conclusão, não vou entrar na polêmica da religião, mas voltamos aos séculos de início, 12, 16, etc., onde a Igreja dizia, nesse caso era o Vaticano, a heresia, porque só eles é que sabiam a verdade, é que diziam a verdade, e o que eles diziam e mandavam fazer... Existe uma heresia científica agora. E hoje a área científica é comparada de braço dado. O que aqueles senhores dizem é que é a verdade, e o que os outros que dizem não for é heresia científica. É heresia, não é verdade, porque há outros estudos, há outras ciências, e, enfim, acontece isso. Portanto, queremos resumir que vivemos numa base da mentira. Para isso, você, eu, temos que ser os nossos próprios médicos, entender o que é que faz bem e o que não faz bem, separar o bem daquilo que não faz bem, para que a gente possa levar uma vida mais além. Porque muita coisa se esconde por trás. A nossa vida devia de atingir, mas a nossa vida de duração, até os 140, 130, 140, a metade da cidade, já estamos quase que os pés para a cova. Verificou-se algo mais. A nossa estrutura biológica, a nossa estrutura genética, tem áreas dentro dos genes que se verificou que são favoráveis. Por exemplo, temos na nossa própria composição genética moléculas que são anti-envelhecimento. Ou seja, nós,
se tivéssemos uma vida mais equilibrada e mais em consonância com a natureza, desde quando nascemos até ao nosso progresso, nós seríamos, de certa forma, refratáveis ao envelhecimento, ou não envelheceríamos da forma que envelhecemos. Também se verificou que aquilo que está classificado no nosso DNA como material genético sem qualquer utilidade e que é considerado DNA lixo, nós não temos nenhum lixo. Não existe lixo, existe ignorância da parte científica de para que é que aquilo serve. Enquanto há muitos anos atrás se passou a fazer ablação das amígdalas e dos adenoides cirurgicamente, eu sou desse tempo, quando eu nasci, porque aquilo inflamava e não servia para nada, verificou-se, hoje sabe-se, que as amígdalas e os adenoides, além de terem funções de defesa e proteção, também têm funções de produção de glóbulos vermelhos. Têm uma função na hematopoiese, porque o mito de que os glóbulos vermelhos são produzidos na medula não é exatamente só na medula. A medula sim produz, mas produzem também algumas células linfóides, como as amígdalas, como os adenoides. Mais ainda, há uma ideia que o apêndice não serve para coisa nenhuma, pois o apêndice serve sim para poder neutralizar efeitos nocivos de alguns traços de celulose que sejam por nós ingeridos das fibras vegetais. Mais ainda, as vilosidades intestinais do intestino delgado, cuja função é captar os nutrientes que vêm dos alimentos, têm também uma função hematopoética e podem, em caso da medula estar destruída, substituí-la na função de fabricação de glóbulos. E esse trabalho foi verificado por médicos e pessoas que trabalharam como ajudantes do professor Keiichi Morishita no Japão, no apoio que fez em auxílio às vítimas da guerra atómica, da bomba atómica que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Essas pessoas tinham a medula destruída e ele conseguiu repará-las e salvá-las das leucemias através de estimular as vilosidades intestinais e através também de uma alimentação especial que ele colocou em marcha com o conhecimento tradicional da cozinha Shoshin japonesa. Falamos agora sobre a alimentação. O próximo programa vamos falar sobre o jejum e a dieta cetogénica.
São duas fórmulas em que, se a gente aplicá-las como deve de ser, não há doença nenhuma que nos consiga combater. Uma vez fizer uma limpeza à sujidade que nós temos no nosso corpo, tem que ser rigorosa. É difícil, mas não é impossível. É difícil o ser humano retirar toda a porcaria e os vícios que estão metidos no nosso cérebro, porque nós muitas vezes somos manipulados e ele fica memorizado e fica gravado, e a tendência que nós temos eu quero fazer isto, mas aquilo está-me a chamar, e deixamos o que está de bem para voltar ao que está de mal. Mas se nós levarmos aquela força, aquela energia e retirar toda a sujidade que nós temos cá dentro, não há doença nenhuma que combata, seja ela câncer, seja ela cardíaca, seja o que for. O próximo programa será sobre a dieta cetogénica e será também sobre o jejum. Jejum intermitente, jejum horário, enfim. Hoje vamos só... Eu prefiro muito o jejum intermitente porque tem dado grandes resultados. Tem até diabéticos que deixaram de ser diabéticos com o jejum intermitente. Não podem fazer jejum porque a diabetes mata. Mata. Matou todos. Estão todos bastante bem. Então, para acabar, sobre a parte da gripe. Portanto, vamos entrar nesta fase já da gripe, não é? A vacinação salva da gripe. Eu antes de ser vacinado era sempre, agora nunca mais. Um caso ou outro acontece. Há muitos vacinados da gripe que passaram pessimamente e que não quiseram mais ser vacinados, por isso existe, e o Sistema Nacional de Saúde sabe que sim. Há muitos vacinados que continuaram a apanhar gripe, mas não foi tão grave, não sabe se foi, se não, porque não estava não vacinado para saber se seria mais grave ou não. São teorias. Mas a medicina progrediu muito e as pessoas agora vivem muito mais do que antigamente e melhor. Antigamente havia alguns quantos centenários e além centenários, octogenários, nonagenários, de boa saúde e hoje com dificuldade e morrem todos muito mais cedo. A verdade é que, com tanta evolução, nós vemos que o nível de vida e a esperança de vida, hoje, com tanta evolução da ciência, a morte visita-nos na casa dos, sobretudo, dos 60, dos 70, poucos chegam aos 80, e esta é a realidade. Mas antes morriam muitos mais. Mentira. Temos registros e sabemos que não. Eu tenho um avô que foi um 102, um avô na casa dos 90, meu pai esse que fumava muito foi nos 50. Claro. Mas os outros, minha tia com 85 teve câncer de mama durante 25 anos, ninguém soube. E ela, tudo quanto ela comia era a favor do câncer, era toda à base de açúcar. E viveu 25 anos. Aos 60 teve e morreu aos 85. E outros mais. E outros mais. Portanto, há um grande mito que a medicina oficial estatal põe em marcha. A medicina tradicional, que é a que eu pratico, que tem tradição, porque a medicina oficial não é tradicional, não tem tradição, é uma medicina química e surgiu depois de uns senhores que tinham empresas do petróleo, quiseram realmente tornar a medicina química e abafar tudo o que era natural como realmente imprestável. Esse mito ainda hoje subsiste, mas é falso. Eu trabalho
com medicina natural, a maior parte das vezes. E os meus doentes não estão mortos, não pioraram, não tiveram que dar internamento emergencial no hospital com efeitos secundários ou envenenamentos da medicação que dei. Também não agravaram das doenças que tinham por se tratarem por métodos naturais. Há 2 métodos de tratamento. O método natural, que eu sigo, e o método químico-farmacêutico que os outros seguem. Em paralelo, comparemos um, comparemos outro. Claro que eu não posso ser favorável a uma prática corrente de uma medicina química permanente. Não, porque essa é meramente superficial, não sabe nem quer saber das causas, passa o tempo a suprimir e a abafar sintomas e a tornar doenças que seriam facilmente tratadas em doenças crónicas e degenerativas. Portanto, a gripe não é um dia antes que preparar-se para ela, não. A gente sabe que o verão está a terminar. Quando está a terminar o verão, temos a preparar a nós, como é que nós fomos para as festas, preparar as festas com antecedência. Temos que preparar com uma boa alimentação, com água, com bom sono, com alegria, com amor. Tudo isso ajuda-nos a favorecer que o nosso organismo possa se libertar. Quanto mais nós escondemos na escuridão e isolamos das pessoas e da sociedade e da natureza, os nossos juros são caros. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, não ter medo da gripe, não ter medo de nada, ser seguro de si mesmo, ter uma vida tranquila, uma alimentação natural e rica e não tenham medo do sol, não tenham medo de nada, sejam naturais, sigam a vida, a natureza e o vosso instinto. É isso. E um bem-aja, e então a próxima será entre a vitamina, que é outra, que é o tal jejum, e então aí sim a dieta cetogénica, porque cada vez há mais doenças e cada vez as doenças são mais graves e levam-nos mais rápido à morte. Saudações a todos. Até uma próxima. Gratidão.